Olá, meu povo, minha pova, e hoje eu vim trazer para vocês o resumão completo sobre a primeira temporada de House of the Dragon, a Casa do Dragão. E para você que está começando a assistir a série agora ou que assistiu alguns episódios e não está entendendo bulhufas, vou resumir aqui os principais pontos importantes para você poder entender a segunda temporada. Vou estar colocando aqui do lado também os personagens para vocês poderem saber quem é quem a imagem, tá? Lembrando também que House of the Dragon é uma adaptação de alguns capítulos do livro que é Fogo e Sangue, que conta a história do reinado Targaryen, só que essa série ela lida ali já na página mais ou menos 300 e alguma coisa, quase 400, tá? Então tem muita história antes de House of the Dragon que eu não vou abordar aqui hoje. Se vocês quiserem eu posso depois abordar algumas coisas que acontecem antes dessa série, mas acredito que depois eles vão adaptar uma série também mostrando o início desse livro Fogo e Sangue. Bom, essa série ela começa lá no ano de 101, no conselho que o rei Jaehaerys, que é o rei velho, o rei bom, o rei sábio, ele ficou no impasse para poder decidir quem iria ser o seu herdeiro, já que todos os seus filhos tinham morrido. E olha que ele teve foi filho, hein? Mas dos que estavam ali disponíveis nesse conselho de 101, foi um movimento, uma reunião, vamos dizer assim, que ele convidou, né, convocou todos os lords ali da região de Westeros, representando suas casas, para poder votarem em quem desejariam que fosse o seu representante legal no trono Targaryen, né, após a sua morte. Como ele já estava bem velhinho, sabia que estava perto de morrer, ele convocou esse conselho que ficou chamado Conselho de 101. E nesse Conselho de 101 existiam duas pessoas mais legítimas, assim, vamos dizer, porque muitos tentaram, mas foram ignorados. Então ficaram duas pessoas ali para poder disputar esse conselho, que é a princesa Rhaenys, que ela também é abordada na série, e o príncipe Viserys. O príncipe Viserys era neto do Jaehaerys. Então, nesse conselho foi votado e aí foi definido o Viserys sendo o rei. Bom, o Viserys ele teve uma filha chamada Rhaenyra e aí ele era casado, muito feliz lá com a sua esposa, só que sua esposa teve vários partos, vários abortos, e num desses partos, que foi o último parto dele, que ele até chegou a ter um filho, mas a esposa dele morreu e no outro dia o bebê também veio a falecer. Sendo assim, ele ficou somente com uma herdeira, que é a Rhaenyra. E aí ele, muito triste com tudo que tinha acontecido, foi lá e declarou essa sua princesa Rhaenyra como sua herdeira legítima. E aí, depois disso, ele foi lá e casou com a melhor amiga da princesa, que é a Alicent Hightower. Então, elas ficaram meio assim afastadas porque a Rhaenyra, a princesa Rhaenyra, não gostou muito disso, né? O pai dela pegando a amiga dela, né? Muitos anos mais nova. Mas enfim, o problema é que o Viserys, o rei, ele começou a gerar filhos homens com essa segunda esposa e acabou tendo 4 filhos: o Aegon I, o Aemond, a Rhaelena e por último o Daeron Targaryen. Bom, enquanto Rhaenyra está ali vivendo a sua infância e sua adolescência, ela tem uns passeios, um rolê meio doido com seu tio Daemon Targaryen, que é irmão do Viserys. Tio esse também que tinha sido pensado para ser um possível herdeiro no lugar de Rhaenyra por ser homem, mas a relação deles não era muito estável, então ele preferiu colocar a sua filha Rhaenyra no lugar do seu irmão. E aí a Rhaenyra foi dar uns rolê lá na casa dos prazeres com seu tio e rolou uma fofoca aí que eles estavam se pegando. Então o Daemon pediu para casar com a Rhaenyra. Só que o rei Viserys não aceitou esse casamento e obrigou a Rhaenyra a se casar com seu primo, Laenor Velaryon, que era filho da Rhaenys, que foi lá no Conselho 101 disputar com o Viserys. E aí era um casamento assim bom, né? Só que o Laenor era gay. E aí, por o Laenor ser gay, eles não conseguiam gerar herdeiros. Eles até tentaram, mas não conseguiram gerar herdeiros, fazendo com que a Rhaenyra, princesa, gerasse vários filhos bastardos. Bastardos entre aspas, porque o Laenor, ele aceitava os filhos e ele reconhecia
publicamente. Então é como se ele tivesse registrado os filhos no nome deles no cartório. Então, tecnicamente, eles não eram bastardos. Porém, esses filhos com o Laenor, eles tinham cabelo preto. E tanto a Rhaenyra quanto o Laenor tinham os cabelos prateados. A princesa Rhaenyra teve esses 3 filhos com o Harry Strong, que era seu escudeiro juramentado. Porém, o Harry Strong veio a falecer mais na frente, e aí o Aemond, nesse meio termo lá, que é o segundo filho do Viserys, ele era o único dos filhos que não tinha dragão. E aí ele foi, na sua adolescência ainda, reivindicou a Vhagar. Vhagar é a maior dragão viva atualmente nesse período em Westeros. Ela só é menor um pouco do que Balerion, que foi o dragão de Viserys, porém Balerion não está mais vivo nesse período. E aí ele vai reivindicar Vhagar, porém acontece que ele perde um olho numa briga lá com seus sobrinhos, os meninos Strongs. Daemon, o tio, o irmão de Viserys, ele estava casado com a Laena Velaryon, que por sua vez era irmã do Laenor Velaryon, e filhos do Senhor das Marés, Corlys Velaryon. E aí chega um dia lá que a Laena vem a falecer também depois de um parto, fazendo com que o Daemon fique viúvo. E aí Rhaenyra e ele bolam um plano mirabolante para poder se livrar do Laenor Velaryon, só que o Laenor estava de acordo. Então eles forjam a morte do Laenor para o Laenor poder fugir para fora de Westeros, para possivelmente Essos, que é outro continente, e poder viver livre lá seu romance com o seu amante. Isso, ele abandona o seu dragão, que ele montava o Fumaresia, e foge lá para Essos para viver com o seu amante. Bom, Daemon e Rhaenyra agora ambos viúvos, e eles aproveitam e se casam às escondidas, porque o rei Viserys jamais iria aceitar esse casamento. Se casam escondido lá em Pedra do Dragão. E eles têm mais 2 filhos, Aegon II e Viserys II, em homenagem ao seu pai, o rei Viserys. Logo após esse acontecimento, algum tempo depois, o rei Viserys vem a falecer, que ele tinha muitas doenças, vivia se cortando no trono, enfim, o livro retrata ele como tendo lepra, e aí ele vem a falecer. E antes de falecer, ele fala sobre um possível erro lá, que ele acha que tá falando com Rhaenyra, só que ele tá conversando com a Alicent sobre a canção de Gelo e Fogo, canção essa que foi mostrada somente na série, que era passada de Targaryen e Targaryen, de reis e reis, né, herdeiro para herdeiro, que é sobre a canção de Gelo e Fogo, que é a canção lá que vai acontecer praticamente em Game of Thrones, do Rei da Noite, né? Então, esse mal entendido da Alicent faz com que o Viserys, falando de Aegon, primeiro o Conquistador, que foi quem teve essa profecia, ela acha que ele tá falando do Aegon, que é o seu filho, e acaba dando tudo errado nessa falha de comunicação aí deles, e logo em seguida ele vem e morre. Alicent Hightower, por sua vez, e Otto Hightower, seu pai, vão e dão um golpe de estado na Rhaenyra para tomar o trono dela e colocar seu filho Aegon II. E aí acaba que nesse último episódio o Aegon, já tendo sido coroado, ele vai e manda alguns emissários para poder buscar por aliados, mandando o seu irmão Aemond para lá na casa do Boros Baratheon, da casa dos Baratheon, e ali eles encontram sem querer com o filho da Rhaenyra, que é o Lucerys Velaryon, que é o herdeiro de Deriva Marca até então. Chegando lá, eles têm um desentendimento e o Aemond, assim com a sua dragão Vhagar, acaba matando o filho da Rhaenyra, o Lucerys Velaryon, e seu dragão Arrax. E assim termina a primeira temporada de House of the Dragon. Essas, gente, são bem sucintas as principais informações para você entender tudo o que você precisa para acompanhar a segunda temporada de A Casa do Dragão. Se ficou mais alguma dúvida, pode deixar aqui abaixo nos comentários que eu vou tirar essas dúvidas para vocês, mas esses são os pontos mais importantes. Existem várias situações em paralelo que não são tão relevantes assim para você entender a segunda temporada, tá bom? Um beijo, até mais, tchau!